Desde a década de 90, os instrumentos do que eu chamaria constituintes do capitalismo de Estado no Brasil foram sendo desconstruídos. Ou seja, o Plano Real, aliás, a abertura comercial que se inicia com o Collor, depois do Plano Real, a abertura financeira, o tripé macroeconômico, a lei de responsabilidade fiscal, a lei 8666, que é a lei de licitações, depois com Temer vem a reforma trabalhista, vem várias vagas de reforma da Previdência. Com o Temer, por exemplo, acaba com os estoques reguladores da agricultura. Com o Temer começa a desconstrução da Petrobras, tanto é que a Petrobras hoje, se você pegar um mapa do Brasil hoje, o mapa da Petrobras no Brasil do que ela tem alguns oleodutos, antigamente tinha... Sim, tudo praticamente. Sabe? O Bolsonaro vendeu refinarias, ou seja... Então existe uma desconstrução do Estado brasileiro a partir da década de 90, que é algo a ser estudado. Por exemplo, a política de metas de inflação, né? A taxa de juros é alta no Brasil, por entre outros motivos técnicos, o fato do Brasil terem metas de inflação que são anuais, né? E de 3%, ou seja, você mantém uma meta de inflação de 3% num país que tem preços que sobem sazonalmente, depois eles voltam ao normal. E você precisa do que quando acontece isso? Com uma inflação inercial, se o preço do tomate sobe todo mundo, sobe, o resto vai como acompanha, né? A cesta básica acompanha. Acompanha. Vocês têm, o governo usa, o Estado usa, o Banco Central usa a taxa de juros para combater esse tipo de inflação. Exato. Que se a inflação, se as metas de inflação fossem trianuais, o próprio ciclo já absorveria essa alta de preço. Né? Só que para isso a gente precisaria de uma estatal controlando esses insumos, digamos, a cesta básica, para você ter reservas e tudo mais para controlar esses preços. Só que elas foram também... Não, a questão dos... enfim, primeiro essa questão de mexer no esquema de metas de inflação no Brasil, ou seja, de 1 para 3 anos, seria fundamental. De forma que os ciclos de alta de preço se absorvessem pelo próprio ciclo, sem necessidade de usar e abusar da taxa de juros. A questão do preço de alimentos, a gente tem que observar que uma das características da inflação do Brasil, ela é o quê? Um sistema de preços completamente anômalo na formação de preço de alimentos. Né? Então, no Brasil, por exemplo, existe o monopsônio e o oligopsônio, ou seja, que são aquelas figuras... Um comprador único. Né? Um comprador único que eles colocam ao seu bel prazer os tomates na praça, a carne, o arroz, ou seja, isso eles manipulam o preço, elevam a inflação e mais do que isso, né? Ajudaram no golpe de Estado de 2016 contra a Dilma, né? Isso foram instrumentos utilizados contra o governo Dilma em 2014, 2015. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? E essas transformações que o Brasil precisa são muito profundas, né? E a China fez uma revolução para isso, né? Nós não passamos por um processo revolucionário. Então, são duas formas históricas de Estado completamente diferentes, né? Outro ponto é a questão energética. A transformação da China é colossal. A gente se gabava de ter a maior hidrelétrica do mundo, eles já nos passaram e estão passando novamente. Eles estão se passando, né? Com a nova questão energética. Hoje, quando a gente olha a questão de tecnologia, acho que a bola da vez, o que tem mais no hype é a inteligência artificial, que demanda uma série de microchips, processadores, servidores e todo o banco, os data centers que tanto falamos que consomem energia elétrica. Você mandar um bom dia para um GPT, você já fritou um ovo. A China está na frente, ela não parece, mas eu sei que está. Porque a gente vê muito a guerra entre as empresas ocidentais, Anthropic, a OpenAI, e enquanto isso parece que eles ficam mais silenciosos. Não sei se tem a questão também da mídia, do que é divulgado, e da velocidade da China em também abrir, porque parece que quando assim deixa ali rolando, tem uma coisa acontecendo do outro lado do mundo, todo mundo falando, quando eles chegam e já quebra todo mundo, avança sobre um novo paradigma. Você fala assim, caramba, aquilo lá já é ultrapassado. Eu falo disso até com propriedade. Eu estava num cliente, né? Eu tenho uma empresa, eu estava num cliente chinês, num produto que a gente desenvolveu em cima disso. Quando eu cheguei no edifício para ser anunciado na recepção, olhando assim, todos aqueles números, todos de empresas chinesas. Impressionante. Todos de empresas chinesas. Quando eu olho para o lado, na recepção, o pessoal chegando para entrar, também ser anunciado, ou batendo crachá para entrar... Vários chineses, grupos de chineses, saindo para almoçar juntos depois. Eu falei assim, caramba, não sei se fomos invadidos, não sei se
faz parte da natureza dessas empresas crescendo. Só sei de uma coisa, o mundo como ele era não é mais, e eu não sei o que vai ser para frente. Quando a gente fala, vamos voltar na parte de energia, tanto fala-se que o Brasil deveria exportar talvez esse conhecimento energético por conta das nossas matrizes e se manter dessa forma. No caso da China, eu estava vendo que a tecnologia eólica, a melhor e mais avançada do mundo é deles. Painéis solares são deles. A gente ficou para trás nisso. Inclusive, o professor comentou da Petrobras que ela financiava, entre outras coisas com o seu lucro, pesquisa e desenvolvimento em fontes alternativas, né? E ela acabou sendo empurrada por conta de tudo que aconteceu na Lava Jato para ficar mais presa ao petróleo. Ou seja, voltamos 2 ou 3 passos atrás, perto do que ela poderia fazer como uma empresa no Brasil. Tem como a gente, eu sei que o professor tem uma visão bem desenvolvimentista nisso, tem como depender só de uma Petrobras no Brasil para todas essas questões de impulso de tecnologia, de pesquisa, e a China fez isso não através só de estatais. A parte estatal está nas pesquisas. Essas empresas todas que a gente estava falando, que eu observei, todas são empresas privadas, setores privados. Vamos lá. Primeiro deixa eu explicar essa questão, que aliás no meu próximo livro a gente avança muito nessa questão das formas de propriedade na China. Cada vez mais eu desacredito que na China existem empresas chamadas privadas. O que existe cada vez mais são empresas não públicas, o que é diferente. Primeiro, um dado histórico. A propriedade privada, da forma como nós concebemos aqui no Ocidente, aqui no Ocidente não, Brasil não é Ocidente, mas aqui no Ocidente, nas suas bordas, é uma forma histórica que surge após entre a Revolução Puritana, que é 1642, se eu não me engano, até, se eu estiver enganado, alguém me corrige, até a Revolução Industrial, que é a segunda metade do século XVIII, são mais de 100 anos, do século 1785, né, que é 1700 século XVIII. Século XVIII, aham. 17 e 18, mais de 100 anos de inovação, de 120 anos, 130 anos de inovações institucionais que foram criando condições à lei dos cercamentos, que é aquele processo em que o privado invade as terras públicas, né, expulsa os camponeses, né, e dali surge uma forma histórica específica de propriedade, que é a propriedade privada, que é sacralizada. Esse tipo de propriedade privada nunca existiu na China. Na China, a propriedade privada era uma concessão do Estado. Ok, então você vai falar que existem empresas dessa forma na China, existem. Mas o que está acontecendo na China nos últimos anos é o quê? É um avanço do setor público da economia, ou seja, estatais, empresas coletivas, são várias formas de empresas públicas, né, sobre esse capital privado. Então, já entreguei esse dado várias vezes. Hoje, uma empresa privada na China tem mais de 30% da sua carteira de ações está sob controle do Estado chinês. Uhum. Há 6, 7 anos atrás era 5%. E mais do que isso, as empresas privadas chinesas, né, para mim não públicas, elas estão sob o escrutínio dos objetivos colocados pelo Estado. Então, o empresário privado na China não investe onde ele quiser. Ele investe onde o Estado determina. E mais do que isso, existe na China o surgimento, eu escrevi recentemente um paper sobre isso, do que eu chamo de Communist Party-led Development, ou seja, um desenvolvimento liderado pelo Partido Comunista, que é o quê? Eu tomei como exemplo os estados desenvolvimentistas do tipo asiático, latino-americano, Brasil, México. E eu tomei como referência as instituições desse tipo de país, como Coreia, Japão, Brasil, né? E eu até um tempo atrás dizia que a China internalizou esse estado desenvolvimentista de tipo asiático em 78. Só que eu cheguei a outra conclusão, que é o quê? Eles vão se reinventando esse estado desenvolvimentista, e hoje é o quê? É um estado que eu chamo de estado socialista, que tem como característica o quê? O papel de liderança do Partido Comunista sobre o processo de produção, distribuição e circulação. Principalmente produção. O que isso quer dizer de fato? Em cada empresa privada chinesa, né, de mais de 500 funcionários, existe um CEO que é do Partido Comunista. E é dele e da célula do Partido Comunista a última palavra no que tange aos investimentos daquela empresa. Ou seja, isso é um capitalismo muito estranho. Ele faz parte do conselho, do board, mas ele não é o CEO principal, mas ele é um CEO, digamos, um observador do governo, certo? Mas do Partido Comunista, é diferente. Do Partido Comunista. Tem a sutileza. Entendi. Né?
o Estado chinês é uma coisa, o Partido Comunista é outra. O Estado chinês Isso é por lei.